Olá, tudo bem? Olá, professor. Sou o Pedro Muniz Carvalho, né? Sou da turma 03D, 3D, né, turma de Lógica de Programação, e este é um vídeo destinado a o jogo, né, a continuação do menu do jogo, né? No primeiro vídeo a gente fez o menu e agora eu vou continuar, depois de um tempo, continuei fazendo o jogo e também terminei ele, mas faltam algumas coisas, principalmente na parte de configurações. Então eu vou explicar e mostrar o que eu coloquei, o que eu criei e vou explicar agora visualmente, né, mostrar rapidinho para começar a explicar os códigos e aí eu volto para a parte da gameplay, né? A parte de créditos, né, tá aqui normal, não mexi muita coisa. Ela é uma tela 3, né, ela é uma tela 3. Aqui, configurações é a tela 2, né. Ela não tem nada ainda, pois eu ainda vou criar ainda, para colocar música, colocar som, é o que eu estou planejando, né. Então, iniciar jogo também está funcionando com a tela 1, né? Na tela 1 tem esses elementos que é informativo, né? É o que informa o jogo ao jogador como jogar, né? É um jogo para duas pessoas, né? Uma gameplay de duas pessoas. Um jogador joga com a moto azul e o outro jogador com a moto vermelha, né? Pode ver que no fundo eu criei essas grades, né? Essas grades com as linhas, né, no eixo X e no eixo Y, utilizando a estrutura de repetição for, né, que a gente aprendeu durante o semestre, de como usar. No botão iniciar jogo, ele vai me jogar para a tela 4. Né? Na tela 4, o que tem? Tem as grades, né? Temos as grades ainda, só que agora do tamanho menor. E tem o botão de ESC, que volta para o menu, certo? E tem um botão de Enter que começa a gameplay, que vai mostrar as motos se movendo, com o rastro, criando rastro, a colisão, né? E no final, uma mensagem, uma mensagem de que o jogo terminou e tem um ganhador, né? Foi muito desafiador, professor, fazer a parte de vetor, principalmente a parte de rastro, né? E a parte de colisão também foi bastante cansativa, mas eu pesquisei bastante nas referências do P5 e também alguns alunos me ajudaram em a monitoria também, tá? Vamos lá, aqui é a gameplay, você pode ver, e tem o senso de colisão. Vou deixar o vermelho, não, o azul bater, o vermelho ganhou, né? Tá aqui escrito, e ele vai me jogar agora para a tela 1, né? Que tem a parte de orientação e tá assim o jogo. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Poxa, realização. E então agora eu vou explicar como está os códigos, né? O que eu coloquei de código novo, certo? Acabei de sair de uma gripe. Então vamos lá. Aqui nas variáveis, eu criei a variável moto selecionada, criei a variável jogo começou, criei a variável moto1 posição, variável moto1 velocidade e criei a tão sonhada vetor, o tão sonhado vetor, né? Que ele vai armazenar as posições das trilhas, as posições dos quadrados, na verdade. Porque o que ele vai fazer? Eu criei para que ele copiasse, né? Aqui no criar vetor, que já já vou explicar mais, ele tem nas referências, no P5, um comando de copiar, né? Ele copia, ele salva. Então, o que eu fiz? Eu fiz com que o quadrado na posição 1, né? Eu tenho até um exemplo aqui. Cadê? Aqui, aqui, cadê? Certo? Tá aqui.
a trilha, né, vai adicionar, né, a posição atual, né, e vai fazer uma cópia, certo? O que que isso vai acontecer? Na hora de eu criar aqui, ó, pode ver que ele vai criar o i aqui no laço de repetição, o for, né? Começa em 0, ele vai começar em 0, certo? E ele vai terminar, ele vai terminar quando o i for menor que a trilha final dele, né? Aqui na trilha final, cadê? Isso. O que mais? E ele vai fazer uma repetição. Enfim, aqui no quadrado, ele vai criar a posição da trilha 1, a posição x, né? A posição x, o y, e também aqui temos aqui o tamanho, né? O tamanho do quadrado. Posso botar 200. Cadê? 200. Fica bem, Maria, bem grande. Fica bem grande, né? Tá aí, ó. Certo? É para isso que eu vou usar, certo? O que mais? Sim, isso aqui é o rastro, tá? Isso aqui é o rastro. E isso aqui é o quadrado, perdão. Isso aqui é o quadrado. Posso até mudar a cor dele. Vou botar aqui uma cor cinza. Você pode ver, ó, né? Deixa eu botar outra cor, 70. Um preto. Tá, vou botar 500, que é uma cor mais diferente do preto. Aqui é o quadrado e aqui é o retângulo, tá? Aqui é o rastro, perdão, aqui é o rastro. Certo? E eu criei o vetor, né? Que vai absorver os objetos aqui. Continuando nas variáveis, cria a variável tamanho da moto. Aqui é outra variável velocidade das motos. E a variável mensagem final. Coloquei como string, pois é um texto, né, que aparece no final. E as variáveis das motos, né? Temos aqui o nome das motos e a cor da moto. Isso aqui me ajudou bastante na relação a fazer a posição e a cor, né, dela. De função, cria a função resetar jogo, né? Que nada mais, nada menos que essa ideia mesmo, de quando você começar agora, como agora estou fazendo aqui, você apertar Enter, ela vai estar na posição X e vai estar na posição Y, tá? Da moto, certo? A moto posição e a velocidade também, certo? Vai estar juntas aí, ó. Você vê que elas começaram ali no meio da tela, certo? No meio da grade, certo? E aqui criei um vetor. O que que é criar um vetor, né? Aqui no P5 tem uma descrição do que seria, né? Com essa função criar vetor, essa que tem aqui na página de referências, né? Tá aqui. Quando você cria um vetor, o que ele faz é encapsular essa informação das coordenadas. Cadê? Tá aqui. Essas informações das coordenadas. Está aqui. Coordenada x e a coordenada y. Mas vai armazenar isso aonde? Vai colocar dentro de um objeto. E qual é o objeto? É aqui, esses dois objetos. Moto posição e a moto 1 velocidade. São dois objetos, certo? É colocado dentro de um objeto e que dessa classe chamada P5JS, né, que está aqui. Né? Pode ver, posição 13 e 4, né, são o x e o y. E o engraçado é que aqui ele ensina também aqui, adicionar o vetor velocidade da bola ao seu vetor de posição faz com que elas se movam, certo? Aqui, ó, você pode ver que tem um comando aqui, posição adiciona velocidade,
certo? E mostra aqui um exemplo. Foi por meio dele que eu criei, certo? O jogo. A parte da moto, do quadrado se mover, né? Eu coloquei até um exemplo aqui, que eu vou deixar um pouco mais calmo, né? Aqui, posição. Criei o vetor com as coordenadas x e y, certo? E o objeto vai estar dentro do objeto, né? Aqui são os objetos. O objeto velocidade cria um vetor onde tem essa posição x e a posição y. Como é velocidade? Por que ela se move? Porque eu coloquei a mesma coisa, né? Com o exemplo aqui, ó. Aqui o exemplo, aqui, ó. Coloquei aqui no exemplo que por meio delas que o quadrado se move. Tá aqui, ó. Adiciona o vetor, certo? De posição ao vetor de velocidade, certo? Por isso que se eu aumentar a velocidade, o quadrado também se move. Tá vendo? Muito legal. Eu achei, putz, estourou minha mente aqui. E quando você fazer, aqui é o desenho do quadrado, né? Eu posso até mudar de cor dele, mudar aqui a cor dele, certo? Então, eu acho que eu tentei explicar como eu criei, né? De onde que eu criei, utilizando o vetor, né? Aqui, com os objetos, né? O P5 vetor. O que mais? Continuando. Foi isso, né? E aqui embaixo faz a mesma coisa com a Moto 2 e coloca a trilha 1 é igual aqui no reset do jogo para que ela comece a imprimir a trilha, né? Já vou explicar como é que funciona a trilha. Aqui, aqui é a tela 0. A tela 0 é o menu, né? Aqui o menu. Coloquei nada, não fiz nada diferente. Na tela 1 temos aqui. Espero que esse vídeo não fique grande. Na tela 1 temos aqui as grades, certo? Como é que eu fiz as grades? Eu criei a variável grade e coloquei o tamanho da grade. Vou até aumentar aqui para você ver como é que muda. Aqui o tamanho da grade. Cadê? Nossa, muito grande. Vou botar esse 100 aqui, 100. Bem, ela aumenta o espaçamento dos pixels das grades. Nada, é isso que o código faz, né? Deixar em 30 como estava. Para isso, eu criei, né? Eu criei, vou até tirar aqui. Eu criei uma linha, certo? E criei o for para fazer várias linhas. Foi por meio dela que eu fiz. Então, o x, posição x, começa em 0, né? Começa em 0, tá aqui 0. E vai até, ou seja, acaba. Acaba onde? Até o Canva, até o final do Canva, aqui do quadrado do Canva, que é a largura. Vem até aqui onde é que está meu mouse, certo? A linha vem até aqui onde está meu mouse, certo? Até o final do Canva. E isso, o X vai receber, né, o seu várias vezes, né? Por isso que ele vai fazendo, 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 fazendo. E aí você coloca, né, a orientação aqui na linha e faz a mesma coisa com as linhas da altura, né? Aqui na parte da altura, o Y, certo? O Y, tá aqui o Y, começa em 0. Começa em 0 também. E ele termina lá no outro lado, aqui embaixo, né? A parte 600, né? Que é o meu Canva, até o final do meu Canva. Então ele faz toda a linha do meu Canva, né? E isso ele vai salvando, né? O valor de Y ele vai salvando e vai criando várias linhas, né? E você coloca aqui linha e coloca a orientação, certo? O que mais? Aqui temos aqui o texto de escolha um lado, né? Aqui com as suas posições. Aqui é o retângulo das motos, né? Com os seus textos informativos, né? E as suas cores. Aqui as suas cores. Foi daqui que eu tirei.
Aqui é o botão de iniciar, né? Aqui é o texto iniciar, com as suas cores, tudo certo. E o botãozinho de voltar, que está ali embaixo. Vamos lá. Para a tela 2. Tela 2 foi o quê? Tela 2 era configurações, né? Configurações, nada demais. Só isso aqui, configurações, né? O que mais? Isso, configurações é isso aqui, certo? Lembrando que isso aqui é para fazer essa sombra, né? Essa sombra de luz aqui. Deixa eu botar até 2 aqui, 20. Você vai ver que vai mudar. Não vai ficar tão como se fosse uma luz aqui atrás, um LED atrás, né? Isso aqui também está no P5, tá? No P5, lá em referências, O que mais? Aqui, tela 3 é os créditos, não mudei nada. Tela 4, vamos para a tela 4. Tela 4, mesmo modelo, criei as grades. A diferença é que lá as grades eram do tamanho de 30, os quadrados, né, os pixels, o distanciamento dos pixels era 30, né? Aqui vocês podem ver, ó, 30 aqui e 30 agora, certo? Que eu mudei agora, mas eu quero deixar em 10. Deixar em 10 que tá bonitinho. Mesma coisa, você faz o for, faz as linhas, certo? Mesma coisa. O que mais? Cadê? Aqui. Pressione Enter para iniciar. Botão, beleza, texto, tá aqui o texto, certo? Com as suas coordenadas x e y de posições, né? A metade da largura, né? E ele tem aqui a tela 5. A tela 5, cadê? Puxa, o que eu fiz? A tela 5 é a tela do jogo, né? A tela do jogo, vamos lá. O que mais? Além da grade, né? Aqui, a grade do jogo. Aqui eu fiz a grade de novo, né? E coloquei a função começou, o jogo começou, né? Tá aqui lá em cima a variável jogo começou, cadê? Tá aqui, ó. Jogo começou, tá aqui a variável, certo? Estou utilizando aqui agora na tela 5, que é a parte do jogo, tá? Então, quando o jogo começar, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para enxergar melhor. Mesmo esquema, né? Atualiza a posição da moto 1, adiciona junto com o velocidade. Para que serve isso, Pedro? Para a locomoção aqui, para que a posição do quadrado acompanhe junto da velocidade, né? Você pode ver aqui, ó, se eu mudar a velocidade, o quadrado também vai sofrer mudança, né? Como vocês podem ver aqui. Deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar a cor. Deixa eu pôr mais escura. Ixi, Maria. Vocês podem ver, né? O que mais? Certo. E agora a trilha, né? A trilha, com o vetor da trilha, adiciona a posição, né? Que também está junto de velocidade e faz a cópia, né? Foi o que eu expliquei aqui nesse exemplo, né? Para criar o rastro, né? Aqui é o rastro, certo? E aqui é o retângulo, né? Aqui é o rastro, certo? Que eu tive que fazer isso aqui, ó. Adiciona a posição da trilha, certo? Junto ao rastro. Aqui o vetor de rastro, adiciona o quê? O quadrado. Ou seja, o quadrado vai acompanhar o rastro, certo? E ele vai fazendo as cópias. Ele vai fazendo a cópia, a cópia, a cópia, a cópia. Só que, se eu não limitar de dizer que, tipo, o que eu quero é o último quadrado. O último quadrado que for impresso, ele vai imprimir vários e vários e vários. Então, por isso que você tem que criar aqui, ó, um for. Se cria um for, certo?
e depois cria o seu quadrado. Aqui, o quadrado, e tem um for, para criar a repetição de rastro. Você vê que utiliza a trilha, ó, o vetor trilha, né, com o vetor de i, começa no 0, vai no 1, 2, 2, na parte do x, certo? Criando um rastro. Você faz a mesma coisa com o rastro da 2, e é isso, né? Essa aqui é a parte de criar a cabeça, né, do quadrado. Lá em cima também já criei o quadrado. E essa aqui é a parte de criar o rastro, né? Bem pequenininha, mas só que deu uma dor de cabeça de doer o crânio, enfim. Mas olhando assim, agora de fora, realmente faz muito sentido, né? Isso aqui é a cor, tá? Aqui é a cor do rastro, certo? E essa aqui é a parte de colisão, né? É a parte que eu tive bastante ajuda e eu tive que criar duas variáveis, né? Colisão 1 e colisão 2. Por quê? Já vou explicar, pois ela vai facilitar muito a nossa vida. Vamos lá. Primeira colisão. Colisão é parecido com você querer que o botão do retângulo, né, o retângulo, funcione. Bota as coordenadas, né? Se a posição da moto for menor que zero, ou a posição da moto mais o tamanho, e lá vai fumaça, for, é, for igual, né, a parede, como está aqui, ó, a largura, né, a largura do Canva, então colisão é verdadeira. Colisão 1 é verdadeira. Faz a mesma coisa com a moto 2. E aqui, perdão, que eu bebi uma água. E aqui é a colisão da moto com a própria trilha, né? Para isso utilizei o for, certo? Onde o último rastro dela será colidido, certo? Ela e o último rastro dela, ou o rastro dela, será colidido, certo? Se o i for menor, né, da trilha e a última trilha, menos 10. Menos 10, o que acontece? Menos 10. Menos 10 é como se fosse um espaçamento dos blocos. Se eu colocar um 2, não vai nem dar tempo de reagir. Ele já vai dar colisão, certo? É o distanciamento dos blocos. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Cadê? Ó, se eu movimentar, vou mexer o vermelho, né? Aqui o vermelho. Ou, perdão, o azul. Pronto, mexi o azul. Quando eu subi o azul para cima, ele já deu que eu perdi, né? Então, você dá um espaçamento aqui de 10, que ele vai começar, ele vai de boa. Ele tem esse limite, certo? Aqui, colisão entre o retângulo da moto e o retângulo da trilha 1, né? Que é o tal do suicida. Se ele se chocar nele mesmo, né? No corpo, tá aqui. Se chocar no mesmo corpo, colisão 1, ok. Colisão 2 aqui, mesma coisa. Faz aqui também. Né? Colisão com a moto, com a trilha 2, certo? Aqui, ó. Se a posição da moto 1 for menor, né? For menor, ou seja, sobressair. Se a trilha 2 se chocar com a moto da posição 1, então colisão. Tá aqui, colisão verdadeira, certo? Tudo isso para que no final, isso genial, para que no final você faz essa parte aqui, ó. Se a colisão 1 ou a colisão 2 do jogo, né, se o jogo estiver rolando, né, se o jogo estiver rolando for verdadeiro, ou seja, se colisão 1 ou colisão 2, mensagem final, que é uma string, lembra? Ambos colidam, certo? E aqui também, colisão 1, moto vermelha venceu, moto azul venceu, né? Se não, você coloca aqui fim de jogo ou pressione ESC para voltar ao jogo, certo?
E aqui é só as orientações aqui, né, da tecla, da posição das teclas. Vamos agora para o final, aqui chegando no final. Função mouse click. O que que eu acrescentei no mouse click? No mouse click eu só acrescentei isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Que é o mouse click do 4, né? Para ele me jogar aqui, ó, para a tela 4, certo? Aqui, ó, o iniciar jogo. Se eu clicar aqui, ele me joga aqui, ó, igual à tela 4, tá? Aqui, ó, é igual à tela 4. Beleza. Agora, a função dos teclados, né? Aqui nos teclados, que é o WSD, as setas, o ESC, o Enter, certo? Então, começamos aqui com o ESC, certo? O ESC. Então, nessas telas, se eu apertar ESC, ele volta para a tela 0, né? E o jogo é falso, né? Não começa e reseta o jogo sempre, né? Vai resetando. E se eu clicar na tela 5, ou se eu estiver aqui, ó, se eu estiver na tela do jogo, na tela 4, perdão, se eu estiver na tela 5, como agora, ó, que é a tela 4, tela 5. Aqui é a tela 5, tá? Se eu estiver na tela 5 e eu apertar ESC, como agora, ele vai me jogar para a tela, aqui ó, tela 1, certo? E aqui são os comandos das motos, certo? Se, enquanto na tela 5 e verificar, né, se o jogo começou, enquanto o jogo está rolando, né, temos aqui os comandos dos Ws, W pequeno ou maior, por exemplo, o meu teclado está usando o teclado minúsculo, o teclado minúsculo, o W minúsculo. Então, funciona do mesmo jeito. Ah, não, eu quero tirar o W maiúsculo. Você tira, não tem problema nenhum, não. Você pode tirar, fica à vontade, pode mexer e modifica, certo? Né? E verifica, né? Isso aqui, interessante, porque isso aqui não fui eu que criei, né? Realmente tive que pegar de fora, pois eu não, para fazer a virada, né? Que é o fazer a virada meio brusca, né? O 180, de tipo, aqui, ó. Se eu clicar agora para baixo, ela não vai. Ela não vai. Isso seria um 180, tá entendendo? Então, por isso que tem essa verificação, certo? E tem aqui, né? Moto 1, velocidade. Moto 1, velocidade, ponto 7. O que é o 7? O 7, tá aqui o 7, né? Aqui no... Ele é um objeto, você pode ver, ó, do vetores, né? Que ele é um objeto que tem aqui as suas coordenadas, né? Deixa eu traduzir aqui. Quem quiser saber mais, veja, interessa, né? Tem aqui as coordenadas x, y, z. Então, tá aqui as coordenadas, né? De subir, descer. Por exemplo, aqui, ó, o menos. O menos é para cima, certo? E assim vai. Tem o A, o D. E aqui também tem as setas, né? Tem a parte das setas. Tem a parte das setas. Mesma coisa das setas. E é isso, né? Aqui é a parte dos teclados e das teclas WSD e das setas, certo? Da moto 1, né? Aqui é moto 1, tá? Porque aqui é o WSD da moto 1 e na moto 2 a gente programa com as setas, certo? Pois a moto vermelha, como está dizendo aqui, ó, usa as setas, enquanto a azul usa outras, né? Então é isso, eu tentei explicar, professor, de como eu entendi a lógica de criar o rastro, né, aqui, de como criar o rastro e como criar um bloco se mover, né, criando aqui o P5.vetor, né, o criar vetor aqui, suas posições, certo? Adicionar aqui, ó, isso aqui é muito importante, esse código aqui, pois ele adiciona a posição, eu repetir, enfim, tá aqui nas referências, né? Eu vi bastante vídeo, né? Ele ensina também aqui, ó, ele ensina
bastante coisa. E dá para fazer. Dá para fazer. Eu estou muito feliz. E é isso, né? Esse aqui é o meu jogo. E o que mais? Sobre aqui eu não coloquei nada, na verdade, coloquei uma imagem, mas é uma imagem que eu estou pensando em colocar, né? No final, tipo assim, vermelho ganhou, eu coloco uma imagem do personagem Tron azul ou vermelho, né? Nesse caso, esse aqui é o personagem vermelho. Tirando isso, nada demais, somente isso, né? Tá aqui. Obrigado, professor, até mais.